Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos aqui dar continuidade então à leitura do livro de Lucas. Vamos agora ao capítulo 5, lembrando que, por enquanto, não estamos vendo nenhuma autorização, nenhuma brecha para que alguém possa fazer aquilo que é feito hoje, não somente dentro das denominações, né, como construir estas denominações, certo? Vamos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Olha aqui, ó. O que será a palavra de Deus aqui? É o ensinamento da Torá? É isso que você vem percebendo Jesus fazendo? Ensinando a Torá? Guarda de sábado, alimentos impuros, enfim. Todo aquele monte de regras, é isso que o Cristo estava ensinando? Não, não é isso. E nós vamos ver aqui capítulo 5 e 6, mais uma vez, né? Porque tem muita coisa que nós já vimos em Mateus e Marcos. O Cristo ensinando a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui, neste contexto, é a benevolência, a misericórdia, o amor ao semelhante. E o engraçado é que o povo não ia no templo, né, escutar a palavra de Deus. Estava atrás de Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Se no templo era pregada a palavra de Deus, as pessoas não iam atrás de Jesus, iam ao templo. Certo? Vamos lá. Verso 2. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vai para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E, imediatamente, a lepra o deixou. Deixa eu só parar um minutinho aqui. Segundo a lei de Moisés, toda pessoa que estivesse doente, e principalmente a lepra, era para ser afastado, fora da cidade, rejeitado. Então aqui eu chego à conclusão que dentro dessa cidade, o Cristo estava andando nas periferias da cidade, né? E com certeza os mestres da lei, né, os líderes religiosos do tempo do Cristo, com certeza não iria permitir que este leproso chegasse perto deles. Mas o Cristo aqui falou assim: vem aqui, vamos conversar. Você quer ser curado? Então eis a sua cura aí. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdócio e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então, repetindo aqui, nós já vimos essas passagens nos evangelhos anteriores. Então Cristo está dizendo o seguinte: ó, vai, as pessoas te conheciam como leproso, as pessoas vão te ver curada. Vai lá, cumpra aquele ritual vazio lá, porque senão vão pegar no seu pé. Senão vão começar a te perseguir, tá certo? Lei de Moisés, tá? Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que a multidão vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava.
Certo dia, quando ele ensinava o quê? De novo, ensinava tudo isso que você aprende dentro das suas igrejas, aquele monte de comportamento que não te levam a lugar nenhum. Aliás, te leva assim para cada vez mais longe do Criador e do Cristo, esse Cristo dos Evangelhos. Não, né? Não ensinava. Ele ensinava a misericórdia, o amor. Então vamos lá, certo dia quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei. Ah, eles aqui de novo, ora eles aqui de novo, os líderes religiosos, né? Estavam sentados ali, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e da Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma cobertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homens, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e mestres da lei, os líderes religiosos, começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Nós já falamos sobre isso nos outros evangelhos, né? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico e lhe digo: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Deixa eu só parar um minutinho aqui. Esse paralítico, né, há muito tempo parado, o Cristo fez ele levantar, pegar a maca e andar. Não fez fisioterapia, não foi lá, né, fazer fisioterapia para exercitar os ossos, o músculo. Não, imediatamente, a palavra aqui, ó, verso 25. Imediatamente ele se levantou. Eu queria ver esses curandeiros aí da televisão, né, os líderes religiosos, curandeiros televisivos, fazer exatamente isso. Pegar um paralítico de nascença ali, ó, e ó, imediatamente fazer aquela pessoa andar. Verso 26. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os líderes religiosos, olha eles aqui de novo, e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, olha, da mesma facção, hein? É claro que a palavra facção aqui hoje tomou, né, uma conotação bem ruim, né? Mas veja como é que está escrito aqui. Líderes religiosos, né, e mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Olha só, porque eles se consideravam o quê? Não pecadores, né? Líderes religiosos se acham acima da sua membresia. Vamos lá. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhes disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Você faz jejum na sua denominação? Eu fiz muito jejum. Minha esposa tem pressão baixa, fazia jejum, passava mal, então ela fazia meio jejum. Eu cansei de fazer jejum. O Cristo está falando o seguinte: Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão.
Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Olha, aqui o Cristo já está, né? Como vimos novamente nos evangelhos anteriores, nessa narrativa, fazendo aquela transição da lei para a graça, daqueles que querem deixar de ser discípulos de Moisés para serem discípulos dele. Lei, coisa antiga, coisa para nada serve. Agora tem uma coisa nova. Não dá para as duas coisas se misturarem. Tá certo? Vamos lá. Capítulo 6 do livro de Lucas. Diz assim: certo sábado, enquanto Jesus passava pela lavoura de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Ou seja, os homens estavam andando ali, num sábado, estavam morrendo de fome. Eles viram espigas ali e começaram a debulhar e comer. Né? Alguns fariseus, alguns líderes religiosos perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: você nunca leu o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus. Opa, deixa eu parar aqui um minutinho. Olha aí o Cristo chamando o templo de casa de Deus. Não se esqueça que o Cristo está falando com líderes religiosos que achavam que aquele prédio de alvenaria ali, né, era a casa de Deus. Então ele está fazendo uma narrativa que vai ao encontro do entendimento deles e vai levar uma lição para eles. Tá certo? Não se esqueça disso. Cristo, com essa narrativa, não está dizendo que aquele templo ou qualquer outro seja a casa de Deus. Preste atenção na narrativa. Ele entrou na casa, então Davi entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o pão que apenas aos sacerdotes era permitido comer e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Compreende a lição que o Cristo estava tentando trazer aqui? Olha, você está condenando que as pessoas estão aqui passeando na lavoura, debulhando e comendo. Olha, Davi entrou na casa de Deus. Olha, a casa de Deus, vocês acham que é de Deus? Foi lá e comeu os pães que não tinham direito de comer. Entendeu? E o que Cristo está querendo dizer é o seguinte: e vocês não dizem nada por isso. Agora, porque eles estão colhendo espiga na lavoura, vocês dizem? Compreende? Vamos lá. Verso 6. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar, e estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Ele começou a ensinar o quê? Amor, longanimidade, bondade, mansidão, benevolência. Vocês vão ver aqui o ensinamento dele. Tá? Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Eles estavam dentro da sinagoga, tá certo? E no sábado, os fariseus e os mestres da lei, os religiosos, os líderes religiosos, estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Olha, meus queridos, deixa eu parar aqui no verso 7 um pouquinho, tá? Quando eu dou essa ênfase aqui, os líderes religiosos, não vá pensar que quando o teu líder religioso hoje, ele fala alguma coisa a respeito desses líderes, que ele seja diferente, hein? Os líderes religiosos de hoje não é diferente dos líderes religiosos do tempo do Cristo. Porque os líderes religiosos de hoje, eles apresentam um Cristo que não é esse Cristo. Não é o Cristo que faz vocês saírem das trevas e ir para a luz. O Cristo que os seus líderes religiosos apresentam para vocês é um Cristo que mantém vocês dentro das trevas, ou nas trevas. Tá certo? Verso 8. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos. Eles quem? Eles quem que ficaram furiosos com o Cristo por ter curado uma pessoa?
ter feito um milagre e curado? Os líderes religiosos. Por quê? Porque eles é que querem ter a prerrogativa de que eles podem fazer qualquer coisa. O templo deles podiam ter esse poder. Não aquele andarilho, aquele Zé Ninguém. Né? Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Só uma pergunta: quantas vezes nós lemos aqui o Cristo indo ao templo a orar? Quantas vezes nós lemos em Mateus, Marcos e agora em Lucas? Cristo foi, abre aspas, não, sem aspas. Cristo foi ao templo para orar. Não, nenhuma vez. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles, parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral e de Tiro de Sidom, que vieram para ouvi-lo. Ouvi-lo o quê? Ouvir o quê que vieram? O que ele ensina. O que Cristo ensina? Vamos lá. E a serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse, aí vem o ensinamento. Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês, que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês, que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês, quando os odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o nome de vocês, como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia, saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas agora vem, olha, o primeiro ensinamento de regozijo, né? Agora vem o ensinamento dos ai. Mas ai de vocês, ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoem, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês... Deixa eu voltar aqui, peraí, o verso 35. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestam a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande a vocês que são filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Entendi, deixa eu parar aqui um minutinho. É porque eu vou lendo, eu tenho diversas traduções aqui na minha mente, e às vezes vocês já perceberam que eu como palavra acrescento, é porque são outras traduções que eu tenho aqui na minha mente. Ficou claro aqui. O Cristo está ensinando o seguinte, olha, não despreze aquele que é mau, aqueles que são ingratos, porque o Criador ama a todos. O Criador não ama só o bonzinho. Compreendeu? É isso que o Cristo está dizendo aqui. Eu, quando li aqui, passei, eu não havia entendido direito, agora ficou claro.
Verso 36, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima de seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nenhuma árvore dá fruto ruim. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros e nem uvas das daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. Nem no momento em que a torrente dá contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Vamos lá, para finalizar aqui. Então o Cristo, primeiro ele diz as bem-aventuranças, né? Depois ele começa a fazer as comparações das pessoas. Olha, que bem faz você ser bom com aquele que é bom para você, porque até os pecadores fazem isso. Cristo está indo direto, sabe aonde? No coração dos líderes religiosos. Porque essa era a posição dos líderes religiosos. Essa era a maneira, dos líderes religiosos se comportarem com relação às pessoas comuns. Então Cristo está dizendo o seguinte, olha, não façam como eles. Não retribuam o mal com o mal. Retribuam o mal com o bem, porque o Pai também ama aqueles que fazem o mal. Tá certo? Dá um like, se inscreva, aciona o sino, compartilha, que isso vai ajudar outras pessoas a chegarem a essas informações preciosíssimas que os seus líderes religiosos jamais vão dar a vocês. Por quê? Porque estamos lendo linearmente os evangelhos. Estamos lendo sem interrupção e pulando para outro verso lá, outro verso cá, outro verso acima e tal, tudo mais. Um abraço e até o próximo vídeo.